Eu tô ligada que vocês já viram diversos tipos de tábuas de corte, mas o que vocês ainda não viram é uma tábua de corte pauleira. Outro dia eu tava num churrasco e me deparei com uma situação super inusitada de adequação de uma churrasqueira portátil. Mas fica comigo que daqui a pouco vocês vão saber de tudo que eu tô falando. Já deixa seu like, se inscreve, comenta, compartilha, ativa tudo. E agora vamos lá que a gente tem muito trabalho pela frente. Mais uma vez, o desafio segue na mesma ideia dos vídeos anteriores. Utilizar os recursos disponíveis. E se faltar alguma coisa, eu paro tudo na metade. Imagina vocês que durante o churrasco, eu conversando com o churrasqueiro sobre adaptação inusitada, ele veio me pedir para que eu fizesse uma tábua de corte. Faz favor, além de me pedir o favor de fazer uma tábua custom, sob medida, para ser adaptada ali do ladinho da churrasqueira portátil, ele exigiu que fosse quadriculada, ou seja, end grain, ou madeira de topo. Claro, seu churrasqueiro, eu tenho muita experiência com isso. Vou fazer uma super tábua para você, me aguarde. E qual minha experiência com isso? Nenhuma. Mas eu sou expert em me envolver nesse tipo de situação só para deixar tudo mais agitado. Faz sabor? Ai, loucura. Ah, sei lá também, viu? Pra coisa ter aquele toque pauleiro, eu fui atrás de algumas referências que não fossem tão comuns, tão populares e tivessem algum diferencial. Mas também que não fossem tão difíceis, porque eu nunca fiz uma tábua de corte end grain. Então, durante as minhas pesquisas, eu acabei encontrando um padrão que eu acredito que eu consiga fazer. É bonito, eu acho bonito. O churrasqueiro vai ter que achar bonito também. E as madeiras que eu tenho disponíveis, eu acredito que também se adequam a esse padrão. Mas vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ele não tá pagando, mas vai ter que me fazer um churrasco. Top! Agora que as madeiras já estão retinhas, fica muito mais fácil fazer a parte mais difícil. A tábua. E pro terror de muitos, adivinha por onde a gente vai começar? Pelos cálculos. Dizia eu que a aritmética é uma matéria. Aí já começa o primeiro problema, porque a tábua era para ter 70 por 30. Pelos meus cálculos, que foram até onde minha paciência aguentou, eu acho que eu vou ter que mudar o comprimento. Mas visto que cavalo dado não se olha os dentes, talvez eu entregue faltando alguns mesmo. Ó, longe de mim querer criar polêmica aqui. Até porque o intuito é compartilhar uma experiência, explorar as possibilidades, mas a embuia era a única madeira disponível aqui na oficina para esse projeto. Talvez ela não seja a melhor escolha para uma tábua de corte, visto que a embuia tem um aroma muito característico que pode impregnar alimentos mais sensíveis. Mas como a tábua é para um uso mais moderado de cortes de alimentos menos sensíveis, resolvi seguir com essa experiência. E claro, já tô ciente que eu vou precisar caprichar nessa finalização com óleo e cera para compensar essas restrições. E lembrando que esse projeto não é sobre seguir todas as regras à risca, e sim transformar um monte de madeira em algo funcional e bonito. Depois do corte e desengrosso das primeiras ripas de embuia, eu tive que abrir essas ripas ao meio para criar aquele sanduíche da referência que eu tô seguindo. Para isso, eu tive que trabalhar na serra de fita, para ter um corte mais preciso. Para finalizar as preparações das madeiras, eu aproveitei essas operações na serra de fita para fatiar tiras de maple. E aqui é um dos pontos que o grande pensamento dos grandes sábios sobre confiar no processo começa a incomodar um pouco nossa confiança. Essas tiras são bem finas, um pouco mais espessas que uma lâmina de madeira convencional. Então, para garantir o sucesso dessa etapa, eu fatiei essas tiras de maple com uma espessura ligeiramente maior para, na sequência, fazer o ritual do desengrosso, e aqui já com o auxílio de uma base que elevasse essas tiras e possibilitasse as operações dessa máquina além dos seus limites. E depois eu tive que refilar o excesso para facilitar a colagem das peças.
padrão escolhido, eu vou precisar dividir em 3 fases as colagens das madeiras. Mas como eu fiquei cansada só de ficar contando essa história toda pra vocês, eu só vou voltar amanhã com outra roupa, vou mudar tudo. Talvez eu venha de pink. Cérebro. Pink está pensando no que eu estou pensando. Nessa primeira fase, eu tenho que fazer colagens de sanduíches individuais, sendo 2 ripas de embuia com uma tira de maple no meio. Esses sanduíches devem ser prensados coletivamente a fim de economizar grampo e tempo, só não podem colar um no outro. Legal! É isso aí! Cada fase de colagem exige uma preparação. Para essa segunda fase, eu vou deixar todos esses sanduíches plainados e com as mesmas dimensões, porque essa colagem Já essa colagem configura uma união intercalada de sanduíches horizontal e vertical. E é a fase que configura aquele padrão geométrico escolhido como referência. Para vocês verem meu grau de experiência com isso, passando cola onde não precisa. Ah, isso não precisava. Tudo bem, foi no embalo da empolgação. Mas fiquem tranquilos, porque depois eu removi a cola desse lado como se nada tivesse acontecido. É grampo e reforço para tudo quanto é lado para garantir que essas peças fiquem o mais alinhadas possíveis. E durante os cálculos e testes, eu aqui torcendo para que os grampos sejam suficientes, tenham aberturas suficientes para que a pressão das madeiras seja o suficiente. E um dos pontos favoráveis aqui foi eu não ter madeira suficiente para fazer a tábua de 70 por 30. E cá entre nós, eu acho que ficaria até comprida demais para essa espessura limitada que eu estou trabalhando. Ponto. E assim seguimos com a preparação para a fase 3 de colagem. E é a mais tensa, porque a ideia é desconfigurar e reconfigurar a tábua na versão quadriculada, para deixar o nosso coração e o do churrasqueiro feliz. Para conseguir fazer o primeiro corte da tábua no esquadro, eu criei um jig super simples, que inclusive tem link para o vídeo aqui no canal. Com toda essa minha vasta expertise em tábuas end grain, o que eu fiz? Fiz a colagem errada da última fileira de sanduíche, que era para ser o oposto da primeira. Assim eu conseguiria intercalar. Mas eu só percebi isso na hora de montar o desenho da tábua. Ok, a gente erra rápido e resolve mais rápido ainda, tanto é que vocês nem conseguiram me acompanhar removendo todos os últimos quadradinhos, de tão rápido que eu resolvi. Isso, é isso.
nessas alturas do campeonato não queria nem mais saber de rolinho. Até porque ele não é ideal para passar cola, então eu resolvi dispensar e usar só os recursos humanos mesmo. E assim continuamos com a parte mais satisfatória, de ver o desenho da tábua se formando lindamente. E até grampo de madeira eu tive que improvisar para conseguir distribuir a pressão por igual, vai vendo. Agora eu peguei até o abadá, porque já estamos na reta final e na torcida para terminar essa tábua de uma vez por todas. Eu optei por deixar uma das faces plainadas na tupia, porque o que eu tinha em mente para deixar essa tábua reta pode ser um assunto um pouco delicado na marcenaria profissional. E lá vai. É claro que isso tinha grandes chances de dar, mas eu chanfrei as extremidades para não arrebentar a peça inteira, só uma parte, que foi a que eu chanfrei menos. Eu que quis arriscar mesmo e tirar as minhas próprias conclusões, que foram que a sorte está do meu lado, porque depois eu ia fazer os cortes de realinhamento da tábua. Para isso, eu usei uma madeira colada com dupla face na tábua, e ela servirá de guia para o corte do primeiro lado. Depois desse lado cortado, se torna referência e eu passo a usar como guia para o corte de todos os outros lados. E aí eu já volto a usar aquele jig que eu fiz. Mas que raio significa esse MDF no meio? Esse retângulo de MDF no meio da tábua é um guia que eu fiz para percorrer o circuito de contorno fazendo o canal do suco pela tábua. Gostaram? Finalmente na fase de acabamento, com as lixas 120 e 220. Na sequência eu apliquei água para estressar a madeira e garantir a qualidade de um acabamento melhor. E no dia seguinte eu finalizei com as lixas 320 e 400. E conforme prometido, o tratamento intensivo. Depois desse banho super satisfatório com óleo mineral, eu envolvi a tábua com papel filme e deixei por um dia. Essa técnica eu aprendi no canal do Nohara Wood, que inclusive manja muito de tábuas end grain, entre muitas outras coisas. Finalizando então o acabamento com a cera cristal para tábuas de corte. Bom, meus amigos, acho que agora temos uma tábua quadriculada mais adequada a um churrasqueiro especial
e muito fora de série. Esse vídeo não é um tutorial de como fazer ou não uma tábua de corte, e sim uma experiência compartilhada de como acontece uma criação no volume máximo. E agora vocês vão ter o prazer de não só ver essa tábua pronta, mas também de como acontece um improviso no volume ou na temperatura máxima.